desenvolvimento desigual combinado forma hoje, em escala internacional, uma possibilidade de ampliação da exploração que se dava apenas sobre força de trabalho e também uma exploração que se dá a partir de países mais desenvolvidos versus países menos desenvolvidos. Portanto, na distribuição do valor produzido, a parte do leão fica com alto desenvolvimento tecnológico, ciência. Algo que nós sabemos que tenta se fazer no Brasil. Vamos botar o Estado a serviço do capital, vamos transformar as universidades produtoras de conhecimento produtivo, vamos pegar a Embrapa e transformá-la ela já de forma definitiva numa filial do agronegócio, de forma mais plena possível, e afinal de contas ela cresceu tanta produtividade no Brasil, foi fundamental para isso e tudo mais. E sonhar com isso, que nós vamos alcançar o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia dos Estados Unidos, Cuidado que nós estamos falando de movimentos históricos. A integração do capital com a Universidade dos Estados Unidos não se deu ontem. Se deu ao longo de uma longa história do próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista e tem a ver com imperialismo, com produção bélica. A ponta da tecnologia dos Estados Unidos, a sede principal do império, é a mais importante espaço territorial de produção de pesquisa e conhecimento de tecnologia no planeta, profundamente associado à produção bélica. O Brasil nem sonha, nós produzimos revólver, nós produzimos traque em relação a qualquer coisa que eles dão conta de realizar. Essa desigualdade dentro da acumulação capitalista não se resolve. Não fazemos aqui uma corrida para um dia chegar ao conhecimento, porque a cada rodada a diferença se amplia. Aí nós todos conhecemos de matemática. A escala do jogo é geométrica, não é uma escala que, se eu fizer um esforcinho maior, eu ganho mais algumas posições e rapidamente chego lá. A cada rodada nós estamos mais longe dos centros principais de pesquisa do mundo e não mais próximos. Então esse processo de destruição da Universidade Brasileira, benefício do capital, é um processo de destruição da Universidade Brasileira, ponto. A porra desse capital aqui vai ganhar de forma localizada. Vai ter nicho? Vai, como tem o agronegócio. De fato, a Embrapa foi importante para aumentar a produtividade no campo brasileiro, capitalista brasileiro. E provavelmente, nem sei detalhar, nós vamos encontrar a COP no Rio de Janeiro e vários outros espaços em que a produção do conhecimento a serviço do capital, de fato, deve aumentar os lucros, mas não modifica a natureza da economia brasileira. Não cria uma articulação de qualidade superior, não insere o Brasil como se ele pulasse várias casinhas e chegasse perto da Alemanha ou dos Estados Unidos. Continuará longe. Vã ilusão da reforma. Nesta ordem, nós vamos destruir a parte humana que significa a Universidade Brasileira e não vamos acrescentar significativamente produtividade, a produção e a pesquisa e a tecnologia a favor do capital nesse país. Somente em alguns níveis. Portanto, esse movimento que tenta explicar a realidade do movimento do capital, da Nike, que em algum lugar desapareceu o trabalho humano e agora é tudo do pensamento, cuidado, vamos olhar a realidade do capital da sua forma articulada e plena. As multinacionais respondem a esse nome não por acaso. Elas se articulam no planeta. Elas produzem valor aonde puderem, porque é isso que elas caçam. Literalmente a palavra correta é caçam. Saem da China, vão para o Vietnã, vão para qualquer canto do planeta onde puder produzir mais, melhor e mais barato com a sua montagem final. E o centro da pesquisa, da produção e do controle geopolítico permanece nos países centrais, porque também aí tem papel do Estado no sentido de que certos conhecimentos jamais podem ser repassados para outras economias. E, portanto, também tem uma operação das burguesias do Estado, que tem a ver com geopolítica internacional. Portanto, você olha isso na indústria de armamento. Os Estados Unidos nunca vende armamento em primeira linha. No máximo é de segunda, com alguma qualidade a mais. E olha para os amigos, né? Já eram e outros. Para os que não são amigos, nem isso. Porque é uma tecnologia altamente sensível. Desigualdades da China e dos Estados Unidos. Cara, o capital em lugar nenhum, no seu processo histórico recente, demonstra isso com uma precisão enorme, serviu para avançar a civilização do ponto de vista humano, serviu para aumentar o progresso capitalista. E pensar que o progresso capitalista é progresso humano é cair numa ideologia. O avanço capitalista
é um avanço de exploração maior da classe trabalhadora em escala internacional. Tem gente em outros setores da população que se beneficiam disso e não são setores dominantes? Tem. Alguns estratos médios se beneficiam. Mas qual é a tendência do capital com esses setores? É cada vez mais priorizar. É jogá-los numa condição de um trabalho mais simples, fragmentado e que possa ser remunerado nas condições da classe trabalhadora em geral. Um exemplo tranquilo é médico. O médico de ontem, nesse estado, era a figura associada ao grande latifúndio, era um privilégio de classe. A minha cidade, que é Corumbá, aqui do lado, os grandes prefeitos, as figuras de proa da cidade, na minha infância, eram os médicos, todos eram os médicos. Hoje, médicos no Brasil, proletários, em sua grande maioria, trabalhando em condições tremendamente terríveis. O fato de ter um salário um pouco maior não muda absolutamente nada. É só você avaliar o quanto foi investido, quantos anos foi colocado nele, para entender por que também seu salário é um pouco maior. Então a tendência desses setores médios é ir para a ponta. Qual ponta? A de baixo. A de baixo. É só botar tempo.